NGT Cidades de hoje conversa com um candidato à Prefeitura de Barueri pela rede, Cláudio Paes. Cláudio, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Vamos então começar falando. Barueri aí é uma das 10 maiores economias aí do estado de São Paulo. Cláudio, como que a cidade está hoje administrada? Sofreu muito com a crise, desemprego? Qual é a situação hoje da cidade de Barueri? A nossa cidade ela tem 250, 260 mil habitantes. A crise ela chega em todos os lugares, né? Claro. A crise política, a crise financeira das pessoas, o desemprego, realmente atinge toda a nossa população. A gente tem principalmente os jovens, né, na busca do primeiro emprego. Então essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem algumas propostas também para tentar minimizar esses problemas. Né? E o que seria? Seriam propostas de recolocação no mercado de trabalho, qualificação profissional? Na verdade, nós temos instituições técnicas, né, que ajudam na formação desses jovens, mas a colocação no primeiro emprego é um pouco dificultosa. Então, a orientação, né, desses jovens, principalmente na escolha da profissão inicial, que seria uma orientação vocacional, isso a gente tem uma falha no sistema. Né? Então, tem muitos alunos que escolhem uma profissão não sabem o que se trata. Então, eles perdem tempo numa formação inadequada e vai buscar um emprego naquela área e não é aquilo que ele gosta de fazer. Então, a gente tenta ter uma proposta de minimizar isso. Com relação a empregos, de uma maneira geral, a gente pensa muito em trabalhar com cooperativas, né? As pessoas, as comunidades de baixa renda. Então, o que a gente imagina, né? A gente resolve vários problemas trabalhando em cooperativa. A gente resolve alguns problemas, inclusive lixo, mão de obra inadequada, preparando melhor essas pessoas também, né? E revertendo o lixo em produtos que podem ser comercializados, né? E ocupando a mão de obra local mesmo. Esse é um dos projetos que a gente tem aí em relação a isso. Cláudio, você citou aí a questão do lixo, né? A gente viu nos noticiários, né, que a cidade de Barueri realmente sofreu aí com a questão do lixo. Foram vários dias sem a coleta do lixo nas ruas, né? A cidade aí toda suja em todos os bairros, né? O que aconteceu entre a prefeitura e o aterro sanitário? Dá para reverter esse quadro? Já está normalizado ou é um problema muito sério o lixo na cidade de Barueri? Não, na verdade foi um problema pontual, pelo que eu acompanhei, né? Inclusive, muitos bairros não houve a coleta de lixo, mas isso não foi em Barueri inteiro. As pessoas não sabem disso. Na região onde eu moro, que é no bairro do Vila Boa Vista, teve coleta. Então eu não entendi bem a seletividade de que alguns bairros teve a coleta e outros bairros não teve a coleta. Né? Dos bairros mais carentes não houve coleta? Não houve coleta, de forma alguma. Inclusive várias pessoas de várias regiões me ligavam, perguntavam, eu falava, não, aqui teve a coleta. Passou rápido, mas passou. Né? E as pessoas não entendiam por que aconteceu isso, e eu também não. Né? Eu não sei qual foi a seletividade aí. Agora, imediatamente após as reportagens, eles resolveram a questão. Do meu ponto de vista, é planejamento, né? Falta de organização, da própria estrutura ali, porque há muitos anos eles levam o lixo para o mesmo local. Então, eu não entendi por que teve essa quebra. Já teve outras situações parecidas. Do meu ponto de vista, é só falta de planejamento. Né? E a gente fala do lixo, né? E eu queria falar com você também sobre a infraestrutura na cidade, né? A cidade de Barueri, a gente viu no começo do inverno aí sofrendo aí com chuvas, né? Chuvas atípicas e que pegaram a cidade aí de jeito, né? O que fazer aí para evitar as enchentes na cidade de Barueri? Olha, teve muitas obras para conter enchente, teve o tamponamento dos rios. Isso a longa data, né? Isso não é um problema que acontece hoje ou aconteceu com a chuva desse ano. Sempre está acontecendo e sempre em lugares específicos, né? Jardim Belval, Centro de Barueri, Parque Viana, ou seja, vários locais que não têm o escoamento adequado
da água. Eu venho conversando com alguns especialistas, alguns engenheiros, de como resolver essa questão. Então, tem problemas e regiões que não são tão simples, mas se não existe a boa vontade, também nunca vai ser resolvido. O que a gente imagina, assim, com especialistas, né, e com boa vontade, a gente consegue resolver, sim, a maioria dos problemas. E, Cláudio, a gente fala também, né, uma questão, né, que é sempre problemática na região lá de Barueri, principalmente lá em Alphaville também, que é o trânsito, né? Como resolver? Todo mundo reclama do trânsito na região. Olha, o que eu costumo dizer é assim, esse é um problema muito sério e que a gente não tem uma solução pronta, a gente não tem mágica para resolver problema. A gente sabe que a especulação imobiliária é muito grande na região, então não existe um planejamento adequado nesse sentido, simplesmente vai lá, aprova-se construções sem ter uma infraestrutura adequada para receber essas pessoas. Então, a região de Alphaville, inclusive a gente estava conversando esses dias atrás aí, é uma região bem complicada, né? Existe lá a Via Parque, que a gente vai ter que estudar como é que resolve essa questão das obras paradas, mas não existe mágica, a gente precisa, não dá para assumir com os carros da rua, não dá para, vamos fazer corredores de ônibus, mas o planejamento da cidade não foi feito para isso, então a gente precisa estudar com muita clareza, com pessoas especialistas da área, não adianta chegar aqui e falar, vou fazer isso, que não é a verdade. A verdade é que precisa da participação das pessoas que moram nessa região para poder nos dar ideias e buscar especialistas para ver se é viável essas ideias. Cláudio, a gente faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Tá bom. Hoje o NGT Cidades conversa com um candidato à Prefeitura de Barueri pela rede, Cláudio Paz. A gente faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Fique com a gente. O NGT Cidades está de volta. Hoje a cidade em destaque é Barueri, uma das 10 maiores economias do estado de São Paulo. Eu converso nos estúdios com um candidato à prefeitura pela rede, Cláudio Paz. Cláudio, nesse segundo bloco, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre educação. Você como professor, como você vê a situação da educação na cidade de Barueri hoje? Nós temos... do início da educação, né, que seria a questão das maternais e creches, a longa data também eu ouço as mães com problemas de horário do filho, que o horário não é adequado, tem mães procurando vaga em creche há 6 meses, 10 meses, 1 ano e não consegue vaga em creche. O déficit de creche é muito grande na região? É razoável. E eu conheço também cuidadoras de crianças. Né, várias cuidadoras que eu acho que a experiência delas deveria ser aproveitada sim, mas aonde elas cuidam das crianças não é um local apropriado. Né? Na verdade, fica mais como sendo um depósito de crianças do que efetivamente cuidar da criança. Então, eu enxergo bem essa questão e que é uma obrigação do município. Né? O município uma das prioridades do governo municipal e responsabilidade são as creches, né? Ensino fundamental. Então não pode ter falta de vaga em creche. Não é a função do governo simplesmente construir prédios para colocar creche, mas colocar uma infraestrutura adequada, com um programa educacional adequado para atender as crianças desde o início, né? E os horários, né? Também. Oi? E que é fundamental justamente a educação nesse período, não é? A mãe, como é que ela trabalha? Sem dúvida. Ela deixa com a avó, deixa com alguém, mas não está sendo devidamente assistida. Então essa é uma das colocações que eu faço em Barueri, porque há muito tempo eu ouço falar, está faltando vaga, eu não consigo. Existe uma lei que foi aprovada em 2013 sobre a mãe que não consegue a vaga em creche, ela tem direito a um valor, eu não sei se é um bolsa maternal, uma bolsa creche, enfim, mas que as mães também não estão conseguindo isso, né? Ou seja, é um auxílio para que ela coloque o filho, a filha dela numa
creche particular. Mas esse auxílio, que é uma lei que foi colocada no município, que também não está sendo cumprido. Então, acho que tem que cumprir as coisas, né, em Barueri relacionado a isso. Ensino fundamental, ensino médio, técnico, que nós temos em Barueri, que é municipal, e tem uma faculdade municipal também, mas enfim, eu vou me restringir até o ensino médio, técnico, onde eu sou professor. O ensino fundamental, o nível educacional, ele deveria ser um dos melhores do Brasil, pela infraestrutura e valor, né, e arrecadação do município. O nosso IDEB está aí na faixa de 4 e pouco, 5 e pouco. Eu gostaria de atingir esse nível para acima de 7, né, nos próximos 4 anos. E é possível? O que fazer para atingir esse nível? Nós temos exemplos, eu não vou lembrar agora a cidade, mas nós temos cidades aí em outro estado que tem um nível 7.2, se eu não me engano. Né? Então, mudar um pouquinho a estrutura, deixar um pouco a escola mais aberta, para que os gestores e a comunidade participem, inclusive, de como quer que a escola funcione, né? Porque hoje a gente não tem efetivamente uma formação, alunos pensadores, nós temos uma transmissão de conhecimento, né? Que, no meu ponto de vista, não forma cidadãos pensadores, né? Isso em relação ao ensino fundamental, ensino médio. A questão do ensino técnico, eu vislumbro um projeto, eu acho que bem bacana, que se trata também não é nada, o professor Cláudio inventou, não, existe algo parecido já aqui nas universidades que se chama incubadora de empresas. Então nós temos cursos técnicos de várias modalidades, de várias áreas, integrar uma empresa a esses cursos técnicos. Né? Então, os melhores alunos participam desse projeto, os professores acompanhando, e ele vai ter a vivência. Ele sai da escola melhor preparado para realmente assumir uma função numa empresa com propriedade. Em relação à universidade, eu gostaria que a minha cidade tivesse as universidades melhores do país. Nem sempre é possível. E uma questão que eu acho também que é fundamental, não deve ser gasto o dinheiro do município exclusivamente para isso. Eu acho que o governo estadual, o governo federal tem que participar disso. Barueri é uma coisa meio, uma caixa fechada, quer fazer tudo com o dinheiro do município, mas nós temos verbas estaduais, federais para ser usada nesse sentido, e que não é usada adequadamente. Então a nossa proposta para a educação envolve uma série de outras questões também, envolve saúde, envolve esportes, né? Integrar um pouquinho melhor as coisas para que ela funcione melhor. Essa é uma das propostas nossas. Cláudio, a gente citou aí a saúde, né? A saúde na cidade de Barueri tem uma infraestrutura boa, mas tem sempre aquele problema, né? Que principalmente os pronto-socorros, né? Ficam sempre lotados de moradores de cidades vizinhas que não têm infraestrutura como tem em Barueri e acabam superlotando aí os pronto-socorros da cidade. Como fazer para resolver esse problema? Olha, foi criado um cartão Barueri, né, para amenizar essa questão. Eu não sei exatamente qual foi o contrato que foi feito com a empresa. A ideia do cartão é interessante, né, não deixa de ser interessante, mas eu não sei se foi entregue tudo que foi contratado, porque se contratou o cartão para você selecionar quem é de Barueri para usar os UBSs, né? Pronto-socorro tem que ser atendido qualquer pessoa, não só pessoa de Barueri. Mas o cartão, na minha concepção, ele deveria constar todo o formulário da pessoa, todo, né, não é um formulário, eu esqueci o termo agora, mas assim, todas as informações dela. O prontuário. O prontuário, seria, né? Exatamente. Então, para que ela chegasse na UBS e já tivesse lá, ela é alérgica a tal coisa, para que ela não corresse o risco de tomar um medicamento errado. Então, claro, é interessante. Só que usar a tecnologia de uma maneira mais apropriada também, porque ela marca a consulta e pessoas são inseridas na frente dela por apadrinhamento político. Eu acho que isso está errado. Então, a pessoa tem que ter o acompanhamento baseado na tecnologia. Todo mundo tem celular, ela olha lá, eu sou a 10ª na fila. Peraí, passou fulano, agora é minha vez. Alguém entrou na minha frente. Não, é o que acontece muito lá. Com relação aos UBSs, eu andei verificando que nós temos uma defasagem pela Organização Mundial da Saúde de 10 UBSs. Né? Em nível de habitante, nós deveríamos ter 10, hoje nós temos 16. Então, a descentralização ela é interessante, como
foi planejada, mas efetivamente não foi cumprida. Programa de saúde na família, que existe, mas não existe, eu pelo menos não vejo muito. Eu não sei se a seletividade como é. Eu acho que critérios devem ser melhor estabelecidos. Integrar realmente saúde, esporte, né, as pessoas que têm dificuldade de mobilidade têm que ser atendidas de maneira adequada. São tantos problemas na nossa cidade que a gente enxerga, não vou dizer eu, Cláudio, mas as pessoas que estão com a gente, né, porque hoje nós temos 18 candidatos a vereadores, eu e mais o candidato a vice, e mais as pessoas da rede, da sociedade que nos procura para conversar. Então, saúde, hoje nós temos, além da defasagem, o problema dos outros municípios que é atendido na região. Nós não temos um hospital de média nem de alta complexidade, nós temos um hospital de baixa complexidade, que não atende a demanda. Né? Se uma criança cair, bater a cabeça e precisar de uma tomografia, tem que ser encaminhado para Osasco, ou para Carapicuíba, enfim. E eu costumo dizer isso, né? Nós comparamos muito Barueri com as cidades do entorno, com Carapicuíba, que tem uma renda muito baixa, o número de habitantes é enorme, e com as cidades do entorno, que, ou seja, Barueri se destaca em termos de arrecadação. E nós não temos um hospital estadual, nós não temos um hospital de média, de alta complexidade. Eu não entendo por que não tem. Eu acho que tem que ter. Carapicuíba tem os sanatorinhos, que é um hospital de referência. Aí um pouquinho mais para o interior, temos Itapevi também, tem um hospital sanatorinho. Cadê os investimentos do Estado nessa área? Por que Barueri é fechado assim? Uma outra questão, voltando à questão, continuando na questão da saúde, eu olho para Osasco e vejo lá uma infinidade de consultórios médicos, hospitais particulares, né? A minha cidade não tem isso. Eu não entendo. Eu gostaria de que fosse diferente. Mesmo os consultórios particulares, eles podem ter convênios com o município, né? Para atender uma demanda como está hoje, com a fila demora 3 meses para uma consulta, 1 ano para fazer um exame. Então, a lógica de Barueri, para mim, se fechou, né? E não aproveita efetivamente a abertura do mercado para beneficiar a população. Cláudio, a gente faz mais um rápido intervalo. Okay. O NGT Cidades de hoje está conversando com um candidato à Prefeitura de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, Cláudio Paes. A gente faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O NGT Cidades está de volta. Hoje a cidade em destaque é Barueri, uma das 10 maiores economias do estado. Eu estou conversando com um candidato à Prefeitura de Barueri pela rede, Cláudio Paes. Cláudio, nesse último bloco eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você como professor, sua vida como professor e a sua trajetória política. Bom, eu me tornei professor, na verdade, sem querer ser professor, né? A gente imaginava ser tudo na vida, né? Paraquedista, piloto de Fórmula 1, né? Que é aquela coisa, jogador de futebol também. Enfim, eu me tornei professor, eu acho que em função do destino mesmo, né? Porque eu sempre fui muito atento a tudo, eu tenho uma facilidade muito grande de aprender as coisas, achar soluções para problemas, eu acho que é uma das minhas especialidades. Às vezes nem sempre é a solução adequada, mas a gente sempre estuda melhor para procurar, né? E eu me destaquei nas empresas em que eu trabalhei. Eu trabalhei numa empresa que era a Telesp, né? Telecomunicações de São Paulo, no qual eu era meio que usado para... Eu ia ser treinado sempre, constantemente eu era treinado para passar esse conhecimento para os demais colegas. E assim, não tinha nenhuma pretensão, né? Eu sempre, em função da facilidade, eles aproveitavam esse talento que eu tinha. E na escola, onde eu fiz um curso técnico de eletrônica,
do qual eu não poderia faltar, do qual eu não poderia ter nota baixa, porque eu tinha bolsa, não tinha condições de pagar o curso técnico. Em função, eu vou falar o nome de uma pessoa aqui, que é o mentor, né, dessa minha profissão, que é o José Herit. Ele mora em, acho que é Praia Grande. Então ele foi o mentor disso, porque ele via esse talento que eu tinha, o que eu tenho. E aí ele me chamou para lecionar na instituição em que eu me formei. E minha trajetória começou ali. E aí eu fiz um concurso público para Barueri. Aliás, eu tenho uma questão a dizer, porque eu morava na Rua de Cima e passava na frente dessa instituição todos os dias e não sabia que tinha um concurso público nessa instituição. Eu fiquei sabendo na Lapa, onde eu trabalhava, por pessoas que nem em Barueri eram. Então, enfim, né? Fiz o concurso, fui aprovado, isso em 96, fui chamado em 98. Estou nessa instituição há 18 anos. Diga-se de passagem o nosso número, né? O número da nossa candidatura. Muitas coincidências, né, nos trouxeram a isso. Mas assim, minha vida, eu comecei a trabalhar aos 11 anos, tentar ajudar minha família, meus pais eram separados, minha mãe teve grandes problemas aí, sofreu violência doméstica, inclusive. Mas, enfim, questões superadas, eu precisava trabalhar, precisava buscar ajudar minha mãe, minhas duas irmãs, meu avô. E eu ia, aquilo que me oferecia em termos de conhecimento, eu estava pronto para aprender. Fui metalúrgico, até eu chegar na condição de professor. A questão política, eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, eu saí do Exército, tá? Fiquei 2 anos no Exército, saí do Exército, me convidaram a trabalhar na Prefeitura de São Paulo para ajudar a estruturar a Guarda Municipal de São Paulo. E ali foi quando eu tive um contato maior com a política, né? Na época a gestão Jânio Quadros, aí passou Erundina, Maluf, enfim, ali eu comecei a ter uma noção de política de uma maneira talvez não tão adequada, mas enfim, comecei a ter uma noção mais dentro do sistema. Em Barueri eu comecei o meu trabalho político buscando informações também. Eu ficava assim, bom, como é que funciona isso, como é que funciona? Eu me filiei a um partido político, vim acompanhando esse partido há algum tempo, sendo oposição na cidade. Quando esse partido passou a ser situação na cidade, eu desisti, eu falei, não faço mais política na minha cidade, porque não tem como, né? A política, ela é traiçoeira, né? A política, as pessoas que se dizem políticos, elas deveriam se ater à acepção da palavra, né? Politicagem e político. Então, a gente pensa em beneficiar a vida das pessoas no termo político, e politicagem é benefício próprio. Então, eu comecei a ver muita coisa boa, obviamente que em todo lugar tem, e mais 80% de coisas negativas. Em 2010, eu comecei a acompanhar o movimento Marina Silva, um pouco distante. Em 2012, eu saí candidato a vereador em Barueri, do qual eu nem me preocupei muito em fazer campanha, porque não tinha condições, né, nem financeiras, nem de estrutura partidária. Em 2014, eu me aproximei de vez à rede, né, comecei a estudar bem como que era a rede, e realmente aquela tentativa de desistir da política foi esvaziada. Aí eu comecei a me dedicar realmente à rede, estudei a rede, conheço, é claro que todos os discursos da rede, eu não tenho domínio de todos eles, mas as pessoas me perguntam o que precisa fazer parte da rede. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas precisam ser honestas, e ter boa vontade de ajudar o próximo. E aí, em 2014, começamos a fazer um trabalho de trazer pessoas para a rede em Barueri e conseguimos constituir esse grupo, né? Cláudio, para a gente encerrar a entrevista, eu queria que você falasse aí para o telespectador, o eleitor de Barueri que está assistindo o NGT Cidades, que falasse por que a sua candidatura aí pela rede é a melhor candidatura aí para a prefeitura da cidade de Barueri. Tá certo.
Eu me coloquei para ajudar as pessoas, eu me coloquei para tentar fazer de Barueri uma cidade melhor, mas não para apenas grupos de pessoas. Eu acho que a cidade ela tem que ser melhor para todos, né? E a nossa candidatura ela se baseia no princípio da coletividade. Não existem decisões unilaterais, não existem projetos mágicos. O que a gente pretende fazer é promover a transparência daquilo que a prefeitura arrecada, das prioridades que a gente tem no município, e essas prioridades não é uma decisão única minha, vai ser decidido com as pessoas, né? Com os bairros, com as pessoas que participam de grupos sociais, organizações sociais, empresários, enfim. Eu acho que tem que envolver toda a comunidade para a gente discutir os problemas, encontrar as melhores soluções. E, efetivamente, não trabalhar para um único grupo, né? Então, nós temos aí uma política na nossa cidade há mais de 30 anos, né, que é sempre o mesmo grupo, e a gente vem como alternativa aí para melhorar a vida de todo mundo. Cláudio, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Cidades e sucesso aí na campanha. Tá bom, muito obrigado. Esquece de votar na gente, tá? A gente existe. Bacana, Cláudio, obrigada. Obrigado. Esse foi Cláudio Paes, candidato a prefeito pela cidade de Barueri, pelo partido Rede. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo NGT Cidades. Até mais.